noite a todos e a todas. Sou Rivânia Leitão, presidente da Alhambra, Associação Brasileira dos Portadores de Linfangioleiomiomatose do Brasil. Em primeiro lugar, gostaria, em nome da Alhambra, de saudar todos os participantes do nosso segundo curso de Educação Médica em Linfangioleiomiomatose. Gostaria de agradecer pela participação de cada um de vocês. Hoje, dando seguimento ao nosso segundo curso de Educação Médica em Linfangioleiomiomatose, nós temos o tema Caminhos a serem seguidos no tratamento da LAM. Contaremos com a participação do Dr. Bruno Guedes Baldi e do Dr. Alexandre Franco Amaral. Os dois são pneumologistas do Centro de Referência em Pesquisa e Tratamento da LAM, Clínica de LAM, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de São Paulo. O doutor Bruno, hoje nós tentaremos fazer uma dinâmica de dividir o nosso curso, né, o nosso momento, cuja temática são caminhos a serem seguidos no tratamento da LAM, em dois momentos. Na primeira parte, doutor Bruno e doutor Alexandre se dividirão com os seguintes assuntos, né? Quando tratar a LAM, quando e como tratar as repercussões pulmonares da LAM, os efeitos colaterais do tratamento com sirolimo, quando e como tratar as repercussões renais da LAM, o tratamento da ascite quilosa, o tratamento do quilotórax, a periodicidade do acompanhamento quando se tratar de LAM leve, LAM moderada e LAM grave, e os exames a serem solicitados, e quando recomendar o transplante pulmonar. E no segundo momento, nós teremos um diálogo com e entre os participantes sobre os assuntos abordados. Boa noite, doutor Bruno, e gostaria que o senhor pudesse dar início ao nosso segundo momento do nosso curso. Obrigado, Rivane, aí pela introdução. Mais uma vez agradeço aí a Alhambra pelo convite. É um prazer estar falando aqui novamente. Eu gostei bastante da dinâmica da semana passada e eu acho que a gente espero que seja bastante proveitoso aí para todo mundo aí nesse momento. Então, a ideia foi falar de alguns aspectos principais aí do tratamento da LAM. E a gente tem bastante tempo aí para discutir, para as pessoas tirarem as dúvidas, para a gente trocar experiências também, que é importante, né? Então, o primeiro tópico é quando tratar a lã, que é um ponto bastante crítico, eu acho, dessa questão do tratamento, que envolve principalmente a questão da parte medicamentosa, né? Que é dos inibidores de mTOR, principalmente o sirolimo, que é o que a gente tem mais disponível aqui no nosso meio, né? E o primeiro ponto é importante lembrar que o diagnóstico de LAM não é necessariamente igual ao tratamento medicamentoso, assim, que é uma coisa que eu gosto de reforçar bastante com as pacientes, porque elas acabam trocando experiências entre elas e aí vira e mexe, chega uma no consultório, no ambulatório, por que que eu não estou usando sirolimus e fulana está usando? Então, não é todo mundo que precisa tratar. Só para ter uma ideia, na tese da Martina, que foi fechada aí no final do ano passado, a gente levantou os nossos dados e mais ou menos 35, 36% das pacientes do nosso centro estavam tratando com sirolimus. A outra parte, quase dois terços aí, não precisavam do uso da medicação, a gente precisa só fazer uma monitorização periódica, e esse é o primeiro ponto. Então, basicamente, a gente depois vai esmiuçar um pouco mais nas discussões, a gente vai dividir a indicação em relação às manifestações pulmonares e as manifestações extrapulmonares. Um ponto também importante é que muitas vezes quando as pacientes entram na menopausa, é, as pacientes não, as pacientes que são diagnosticadas na menopausa, elas muitas vezes não têm necessidade de tratar, que a doença de fato é menos ativa, e muitas vezes a gente consegue, quando elas chegam na menopausa, ir reduzindo a dose progressivamente até o momento que a gente consegue retirar na menopausa. Então, esse é um ponto importante. A maioria das pacientes que vão ser tratadas também vão estar em idade reprodutiva. Então, basicamente,
e resumidamente, porque a gente vai falar bastante aí ao longo das discussões, em relação à manifestação pulmonar, o que eu gosto de utilizar não é o critério só do VF1 isolado. Ah, o VF1 abaixo de 70% por si só, ele já é uma indicação de tratar. Muitas vezes essa paciente já tem uma doença de longa evolução, está com a função pulmonar estável já há vários anos, e mesmo ela tendo o VF1 ali um pouco abaixo de 70%, a gente não vai necessariamente tratá-la. Então, a gente gosta de utilizar mais o critério de perda funcional, quando tem uma perda funcional acima de 3 vezes o esperado para que seria para se a paciente não tivesse a doença, e geralmente isso gira em torno quando tem uma queda de VF1 acima de 100 ml por ano. Então, esse é o primeiro ponto. Em relação às manifestações extrapulmonares, a gente foca principalmente no angiomilipoma renal, que a gente tem que ter preocupação principalmente quando ele está acima de 3 centímetros, e principalmente nas manifestações linfáticas, e aí principalmente o quilotórax, a ascite quilosa e os linfangioleumioma abdominais e pélvicos, principalmente quando eles causam sintomas, dor abdominal, desconforto pélvico, por exemplo. E claro que existem também as indicações adicionais relacionadas às pacientes que têm esclerose tuberosa, que são aquelas quando envolvem o sistema nervoso central, principalmente astrocitoma subependimário, que é um tipo de tumor de sistema nervoso central. Quando eles estão presentes, também a tendência é que exista necessidade de tratar, e em algumas situações também com manifestações cutâneas extensas, a gente, pela pele, também acaba indicando o tratamento, claro que junto com o acompanhamento do dermatologista aí nas questões de esclerose tuberosa. Então, só uma introdução mais geral para a gente depois ir esmiuçando aí em detalhes a diversos aspectos aí de tratamento. E acho que aí o Alexandre pode dar sequência, né, Rivane? E aí a gente vai Pronto. Agora a depois gente passa para o discutindo. doutor Alexandre. Boa noite, doutor Alexandre. Também gostaria de agradecer por ter aceitado o nosso convite para participar do nosso curso. E é sempre um prazer muito grande contar com a participação e o apoio inestimável da equipe do Centro de Referência do Hospital das Clínicas de São Paulo. Obrigada. Obrigado, eu que agradeço, Rivânia. Eu que agradeço o convite, Maria Clara, Rivânia, Bruno. É um prazer estar aqui falando com vocês. É, com gente gabaritada aí na plateia, inclusive. Estou vendo gente que sabe de lã bastante, inclusive. Não, a ideia é falar um pouquinho sobre a parte pulmonar específica, né? Quando indicar o tratamento especificamente para o pulmão. Então, o tema certinho é quando e como tratar as infecções pulmonares da lã, né? Então, quando o Bruno adiantou um pouco, né? Que talvez o primeiro quando seria pensar em não tratar, né? Então, a princípio, o fato de ter acometimento pulmonar na lã não indica um tratamento automático. E aí, do clássico, né? Assim, eu vou focar primeiro na parte do tratamento medicamentoso com emitor, que acho que é o que mais gera angústia, dúvida, quando que entra ou não com o sirolimo, né? Que é o que a gente tem mais disponível. Então, se a gente pegar o ensaio clínico, o estudo clássico que testou o sirolimo para pacientes com lã, eles pegaram pacientes com VF1 abaixo de 70% ou com queda funcional, né? Então, aí seria os primeiros cortes, assim. Então, seria paciente com função pulmonar comprometida, e eles usaram como definição o VF1 abaixo de 70%, ou então perda funcional ao longo do ano. Então, em um intervalo de um ano, uma perda de 10% do VF1. Uma perda de 10% do que a gente chamaria de perda relativa, né? Então, não aquela queda absoluta do predito, né? Não é a pessoa que tinha 80 e passa a ter 70%. Isso seria uma variação absoluta, né? Seria alguém que tem 800 ml e vai para 720 ml. Perdeu 80 ml, perdeu 10%. É essa variação de 10% que a gente está falando. Mas aí entra bastante naquele critério que o Bruno falou, que a gente tende a não considerar assim
VF1 abaixo de 70% como uma indicação absoluta isolada, né? Então, é bem comum a gente ter pacientes com função pulmonar com VF1 abaixo de 70% que não estão tratando, porque não tem sinal de atividade, porque já estão na pós-menopausa, porque estão estáveis há muito tempo, é, sei lá, por qualquer motivo, porque a função pulmonar pode estar pior, porque teve um acometimento pleural, por exemplo, tem um pneumotórax nesse estado, ou fez uma pleurodese gigante, e aí você vê que a função pulmonar é menor porque tem um componente restritivo junto. Seja qual for o motivo, se a gente entende que a doença está estável, a gente muitas vezes abre mão desse critério absoluto de tratar todo mundo que tem VF1 abaixo de 70%. E o contrário também é muito verdade, assim, né? Se você observa que a paciente está perdendo função pulmonar, indicar o tratamento e não esperar ter um comprometimento funcional muito grande. Então, às vezes, a gente vê variações meio limítrofes de VF1, mas que perdeu difusão, teve queda de saturação, tem sinais de aumento de aprisionamento aéreo numa prova de função pulmonar completa. Então, você vê aumentando o volume residual, CPT, você vê de saturação induzida pelo exercício. Então, dá para fazer um teste de esforço, um teste cardiopulmonar, um teste de caminhada ou um simples a caminhada no corredor ali do ambulatório, que a gente faz muitas vezes, um teste do degrau, alguma coisa nesse sentido, e a gente vê que isso está pior, também é um marcador que não é tão absoluto assim, mas que a gente usa para levar em consideração. E sempre que possível, tentar confirmar a perda, né? Então, uma paciente está pior da hipoxemia, está pior nos sintomas e perdeu função, fica meio óbvio que ela está piorando e tem indicação de cirolimo. Uma função pulmonar isolada talvez gere mais dúvida, né? Então a pessoa perdeu, variou 10%, mas ela tem a função pulmonar super preservada, não tem piora de sintomas, a saturação está igual. Se você tiver acesso à difusão, e, que a gente sabe que nem todo mundo tem acesso à medida da difusão de monóxido de carbono, mas se tiver acesso a ela, ver que ela está estável, também é um outro critério para você considerar que não vai tratar essa paciente ou que vai repetir a função pulmonar e ver se essa tendência continua, né? Ter uma confirmação aí, e pelo menos num período de segmento razoável. Então, acho que a gente vai falar de segmento depois, né? Mas o ideal é ter pelo menos uns 6 meses de observação, assim, porque a doença não costuma ser, em raros casos, né? Ela não costuma ser rapidamente progressiva. Então, ela tem um curso indolente. Então, você mudou a função de um mês para o outro, vou repetir um mês e ver o que aconteceu. Provavelmente em um mês você não vai ver mudança nenhuma, a não ser variação do método, né? É mais interessante você dar um período de observação de pelo menos 3 a 6 meses para confirmar que essa perda funcional é verdadeira. Então, isso seria o critério mais clássico consagrado, né? Um comprometimento funcional mais grave e principalmente o que a gente usa a perda funcional desses 10% de VF1, levando em consideração todo o resto. Outros critérios, eles são debatidos assim na literatura, especialistas, mas eles não são muito claros, né? Então, a perda absoluta, acho que o Bruno comentou, né? Uma perda acima de 90 a 100 ml em um ano é um critério que é bem consagrado, assim, apesar de não ter sido usado no estudo, é um critério absoluto, meio consagrado, porque é considerado uma perda anormal de VF1. A gente considera uma perda anual de 20, 30 ml fisiológica, né, a partir dos 30 anos. Então, alguém que está perdendo 90, 100 ml por ano, com certeza está tendo uma perda funcional normal. Isso pode ser uma evolução lenta, assim, não precisa ser um intervalo de tempo curto. Pneumotórax, acho que vai ser falado sobre pneumotórax aqui, né, mas rapidamente é uma coisa que a gente usa como um indicador, às vezes, de tratamento. Então, pneumotórax de repetição não é um critério clássico, não é uma indicação muito clara. A gente habitualmente não usa isso como critério isolado, mas pode ser uma coisa para levar em consideração, pensando na atividade da doença, como a gente fala, né? Outra coisa que leva muito em consideração é a idade, né? Então, a relação com o hormônio. Então, pacientes em idade fértil. Então, uma paciente muito jovem, que a gente vê que tem risco de perder função pulmonar, já tem um comprometimento, a tendência é a gente acabar tratando. Se é uma paciente pós-menopausa, a gente tende a ser mais restritivo, né?
então numa idade isolada, mas principalmente o status hormonal. E a outra coisa é biópsia, quando tem disponível, às vezes a gente também usa, né, Bruno? A gente pega uma biópsia que a gente vê que, por exemplo, tem uma intensa proliferação celular, é alguém que acabou de fazer diagnóstico, a gente nem tem tanta evolução funcional, mas já tem uma função comprometida, sintomática, e a gente vê que na biópsia tem muita doença proliferada. Também é uma coisa que a gente usa como critério para considerar tratamento, quando a gente pega aquela biópsia que praticamente não tem proliferação de célula lã, isso também é um critério para a gente pensar que a doença parece pouco ativa, né? Então a gente acaba levando tudo isso que está meio fora do guideline, né, do livro, em consideração na hora de indicar o tratamento com mTOR. Se você quiser completar alguma coisa, você fala aí, Bruno, me interrompe. E, e a outra coisa é de outros tratamentos que a gente lança a mão para o pulmão, né, que não são necessariamente inibidores de mTOR. Então, a gente tem muitas pacientes que às vezes têm função pulmonar estável, mas que têm um distúrbio ventilatório obstrutivo, que têm aprisionamento aéreo, que são sintomáticas. Então, uma coisa que a gente lança a mão é de broncodilatadores. O mais clássico é o beta-2, de longa duração. Normalmente a gente não dá corticoide inalatório, porque cistos tem risco de infecção, a gente não tem evidência nenhuma de que o corticoide inalatório vai ser benéfico, então habitualmente é o beta-2 isolado. Não tem nada muito robusto com anticolinérgico, que eu saiba, não tem nada nem minimamente bom assim, de estudo com anticolinérgico, que parece até uma opção interessante, mas vai ficar para ser estudado, porque a gente não tem nada que nos corrobore. A gente tem algumas pacientes que já acabaram recebendo de outros médicos, um diagnóstico de asma ou qualquer coisa, que até chegaram a fazer uso, mas não é uma medicação que a gente costuma indicar, assim, de medicação inalatória. Para as pacientes mais graves, oxigênio, a gente costuma seguir as indicações de oxigênio para pacientes com DPAC, então não tem muito segredo, né? Aquela história de saturação de 88, ou 88 a 90 com hipertensão pulmonar, enfim, as indicações clássicas de DPAC que todo pneumologista está cansado de saber. E, às vezes, a gente indica um pouco mais precoce para desaturação induzida aos esforços. Então, tem aquela paciente com saturação limítrofe, 90%, mas que desatura muito aos esforços. Às vezes, a gente acaba tendo uma indicação mais precoce de oxigênio. E para todas as pacientes sintomáticas, mesmo para quem não tem muito sintoma, mas especialmente para sintomáticas, é reabilitação, né? Alguma forma de reabilitação, atividade física, foi tese de doutorado aí da Mari, né? Há alguns anos atrás. Então, reabilitação parece ser muito seguro nessa população. Existe uma preocupação aí de evento, pneumotóxico, qualquer coisa assim, que não é uma preocupação nossa mais. E tem muito benefício em dispneia. Então, a gente vê muito paciente sintomática, que às vezes a doença está estável, mas ela tem muita queixa, muito sintoma, a gente tenta tratar, dá bronquodilatador, ela não está perdendo função pulmonar, ela está estável há muito tempo, e aí a gente vê que os médicos às vezes ficam ansiosos de dar sirolima para tentar melhorar, mas que às vezes reabilitando, fazendo atividade física, isso é suficiente porque é, a reabilitação tem benefícios para muitas doenças pulmonares, para doença obstrutiva em particular, né? Então faz todo sentido. Elas têm muita hiperexpansão induzida por exercício, aprisionamento aéreo, né? Seria o termo correto, aprisionamento aéreo dinâmico, e isso a gente sabe que tem muito benefício da reabilitação, então faz todo sentido. E acho que é isso, né, Bruno? Esqueci alguma coisa, não? Não, não, podemos ir em frente, tranquilo. Tá ótimo. Tá bom. E aí, pensando naquela paciente que entrou com um inibidor de mTOR, com sirolimo, né? O próximo tópico seria de efeitos colaterais principais. Então, vou ser bem resumido, assim, de eventos adversos principais que a gente vê, que foram descritos, assim, no estudo clássico, foi efeito de viária superior, mucosite, principalmente, né? Algumas têm infecções de vias aéreas superiores de repetição, a gente não sabe se é IVA, por causa da imunossupressão, ou esse é um efeito local, né? Às vezes elas ficam meio sintomáticas, assim, dor de garganta, alguma coisa que a gente acha que pode ser só efeito colateral direto, não necessariamente infecção mesmo. Efeito gastrointestinal,
que foi bastante escrito no Miles Trials, mas que na prática a gente não vê com muita frequência, assim, não é um efeito colateral que a gente vê dando muito, assim, náusea, inapetência, diarreia, não é um negócio que a gente tem muita experiência. Eu não sei dos dados dos trials, se a gente teve isso, da última vez que eu vi os nossos dados, eu não me lembro disso ser uma coisa muito comum, não. O efeito cutâneo é bem comum, assim, a acne, então, é bem comum essa camada de virarem adolescentes de novo e terem espinha, né? Isso é razoavelmente frequente de se ver. Um pouco de edema de membros inferiores, então às vezes isso pode ser mais ou menos severo, então edema de membros inferiores é meio comum. E dos laboratoriais, teoricamente a gente monitoriza um monte de coisa, né? Função hepática, função renal, pode alterar um monte de eletrólitos, inclusive metabolismo de cálcio, fósforo, pode alterar a glicemia, tem uma série de alterações, mas o que a gente vê de longe, mais comum, é a hipercolesterolemia, né? Dislipidemia, é bem frequente a gente ver dislipidemia, e quando tem, normalmente a gente acaba tratando, apesar da gente não ter muita evidência de que precisa necessariamente tratar de forma medicamentosa, mas quando a gente vê que tem uma epidemia sustentada, a gente acaba tratando, porque isso é efeito direto do remédio, suspende o remédio, some a epidemia, mas não tem jeito, como a gente, quando começa o remédio, normalmente não para mais, então acaba tratando a dislipidemia também. E acho que é só, né, Bruno? Você quer? Vou Não, deixar para ele continuar. acho que os principais são esses mesmo. Os outros são bem menos frequentes mesmo. E aí, falando da parte das manifestações renais, que é uma parte bem significativa aí, que pode chegar um envolvimento a 50% nas pacientes com lã esporádica e até 95% nas pacientes com lã associadas à esclerose tuberosa. Então, a gente acaba fazendo uma monitorização dessa parte também abdominal periodicamente, né? A gente acaba se preocupando mais quando tem os angiomioლიpomas acima de 3 centímetros, que são aqueles que têm um risco maior de sangramento. Então, muitas vezes, quando há uma lesão isolada, por exemplo, a gente, claro, fundamental a gente fazer esse acompanhamento junto com o grupo de nefro, mas, resumidamente, quando tem angiomilipoma isolado, acima de 3 centímetros, muitas vezes, dependendo do tamanho, a gente faz um curso de cirolimos para reduzir o tamanho da lesão, muitas vezes usando inicialmente até doses um pouco mais altas, de 3, 4 miligramas. E aí, a hora que o tumor reduz, a gente conversa com o grupo da nefro e uma das possibilidades é fazer uma embolização da lesão e eventualmente, dependendo do tamanho, se não conseguir uma redução importante, a gente acaba tendo que utilizar uma nefrectomia parcial. Muito raramente a gente faz a nefrectomia total. Então, é sempre importante tentar discutir para preservar sempre que possível parte do rim da paciente. Então, que muitas vezes, às vezes chegam pacientes para a gente já com a nefrectomia total, que é uma situação que a gente evita principalmente depois do cirolímpico. E quando há lesões múltiplas, a tendência é que a gente use o sirolimus, mantenha o tratamento por período prolongado, e eventualmente, se há lesões múltiplas, a gente tenta, com uma lesão maior, uma lesão mais extensa, de tamanho maior, a gente mantém o sirolimo por tempo prolongado e tenta fazer uma embolização dessa lesão predominante aí. Então, são essas as opções, né? Ou o sirolimo, ou a embolização, ou eventualmente a nefrectomia parcial, mas tentando, sempre que possível, evitar a nefrectomia total. E para aquelas lesões menores de 3 centímetros, a gente pode acompanhar muitas vezes sem a necessidade de utilizar medicação. O outro ponto é a questão da acitoquilose e do quilotórax, que antigamente, antes dos inibidores de mTOR, eram manifestações bem difíceis de tratar. Era bem curioso, por exemplo, pacientes que tinham acitoquilose e quilotórax juntos, às vezes a gente controlava a acite, piorava o quilotórax,
ou às vezes controlava o quilotórax e piorava a ascite quilosa. Mas com os inibidores de mTOR, na grande maioria das vezes a gente consegue o controle aí dessas manifestações com uso prolongado. Eventualmente, naquelas lesões no acúmulo de líquido de maior volume, a gente faz a drenagem. A pleurodese tem uma resposta variável aí, mas a gente tende a evitar a pleurodese nessas situações isoladas de quilotórax. E uma possibilidade extrema, por exemplo, quando a paciente tem necessidade de internação, a gente não consegue o controle com medicação, existe uma recidiva rápida e tal. Uma possibilidade é realizar a ligadura do ducto torácico junto com uma dieta pobre em gordura, né? Usando aí às vezes triglicéridos de cadeia média, por exemplo, na dieta. E quando há necessidade de uma abordagem mais invasiva, que não resolve com drenagem, não resolve com os inibidores de mTOR, uma das opções é realizar a ligadura do ducto torácico, mas antigamente é o que eu falei, às vezes fazia a ligadura do ducto torácico, piorava a ascite, o líquido ia acumulava na barriga, então e era muito difícil porque muitas pacientes desnutriam, então era super complicado, mas isso é uma manifestação que a gente vê muito, muito raramente atualmente, assim, a necessidade de uma abordagem mais invasiva. Então, acho que é basicamente isso em relação às manifestações quilosas. Aí o Alexandre pode dar sequência aí agora na questão da periodicidade aí do acompanhamento. De periodicidade, estamos falando de periodicidade do acompanhamento, LAN leve, LAN leve grave e os exames solicitados. Então, o clássico é a gente pedir, assim, de início, né, para paciente, independente de gravidade de função pulmonar, né, justamente por esse risco de evolução, no início de a cada 3 a 6 meses, você faz uma reavaliação, e essa reavaliação inclui a reavaliação clínica e preferencialmente funcional, se possível com difusão, né? Então, se tiver acesso, tanto a avaliação do VF1, da função pulmonar completa, quanto a difusão. E pré e pós-bronquodilatador também, eu não cheguei a falar disso, mas o bronquodilatador, a variação com o bronquodilatador na LAN é um fator prognóstico de atividade de doença, então a gente usa também isso às vezes como auxílio nessa decisão de tratamento, né? E aí, habitualmente, a gente faz esse acompanhamento a cada 6 meses para a maioria das pacientes. Nos casos mais severos, a gente costuma seguir mais frequentemente, né, a cada 3. Nos casos que estão mais ou menos estáveis em uso de medicação, ou apenas em acompanhamento a cada 6 meses. E nos casos leves, ou que a gente percebe que tem um período muito grande de estabilidade, a gente espaça isso para segmentos anuais. Então, é mais ou menos essa frequência. E que exames pedir? Então, basicamente, é a função pulmonar, o exame mais importante que a gente usa de segmento. A tomografia é uma questão controversa, né? Tem um grande problema de ficar expondo essas pacientes à radiação, então a gente já viu gente fazendo tomografia com muita frequência, assim, não há necessidade. A função pulmonar provavelmente é um marcador mais sensível do que a própria tomografia para ver alterações de segmento. E a gente vai expor a paciente à radiação ionizante. Se você pegar uma paciente de 25 anos com LAN, ela vai fazer 1 milhão de tomografias, fica fazendo a cada 3 meses, né? E aí tem todas as preocupações com o risco aumentado de câncer, câncer de mama, radiação torácica, tudo. Então, a ideia é evitar o uso de tomografias excessivas. Não há uma recomendação clara de periodicidade. Se piorar sintomas, ou se você estiver pensando em indicar tratamento, é interessante repetir. Se não, a gente acaba fazendo assim, uma tomografia a cada 2, 3 anos para a maioria das pacientes, mas não tem uma indicação formal de ficar repetindo tomografia. De outros exames, o eco a gente costuma se pedir só para LAN grave, né? Então, quando a gente acha que pode ter hipertensão pulmonar associada. Gasometria, se tiver hipoxemia, né? Desses outros exames
de segmento. E aí a gente costuma fazer rastreio do rim para angiomilipoma, então uma paciente mesmo que não tenha, costuma fazer pelo menos um ultrassom anual, e se tiver, faz parte do acompanhamento já, né? Se tiver algum angiomilipoma, alguma coisa, a gente fica acompanhando pelo menos anualmente. E acho que é só, né, Bruno? Acho que é isso mesmo. E só por último, falar rapidamente da questão do transplante pulmonar, que de fato, dentre as doenças respiratórias, a lã, acho que aqui junto também com pacientes com fibrose císticas, a lã é a que tem o melhor prognóstico no pós-transplante, porque são geralmente pessoas mais jovens, sem grandes comorbidades, então é uma via bastante importante. Sempre que houver indicação e houver disponibilidade de centro para isso, tentar encaminhar para o transplante. Então, geralmente a gente acaba encaminhando quando o VF1 está abaixo de 40%, principalmente para aquelas pacientes com menos de 60 anos, principalmente aquelas fora do período da menopausa e que estejam principalmente com a doença progredindo, né? Então, é um critério que a gente usa de encaminhamento. O fato de encaminhar não necessariamente significa que a paciente vai ser transplantada, às vezes ela se encaminha e ela permanece estável ao longo da evolução e o transplante acaba não sendo uma alternativa. Mas geralmente o grupo de transplante acaba incluindo em lista quando o VF1 está abaixo de 30%. Então, a gente encaminha quando está abaixo de 40% e a inclusão em lista tende a acontecer quando o VF1 está abaixo de 30% ou quando a paciente tem hipoxemia, principalmente ao repouso, que é um outro critério que se utiliza mas é uma alternativa importante. A gente aqui no nosso centro aí já fez em torno aí de 16 transplantes e os resultados foram muito produtivos e geralmente com transplante bilateral aí que acaba sendo a melhor alternativa. Eu acho que, mas para dar uma ideia geral de como a gente aborda, né, Alexandre, e acho que agora, Rivane, a gente pode abrir aí para, se você concordar, para Pronto. discutir aí com Sim, todo vamos mundo. abrir para discutir as questões que os participantes quiserem apresentar para o doutor Bruno, o doutor Alexandre. Inclusive, eu gostaria até que a doutora Maria de Fátima, se não me engano, que é de Maceió, ela fez uma pergunta e que ela pudesse repetir a pergunta para o doutor Bruno, porque a gente combinou que esse momento seria feito posteriormente às exposições do doutor Bruno e do doutor Alexandre. Ok, boa noite para todos. Boa Eu noite. perguntei com relação ao tratamento, mas eu acredito que ele já até falou um pouquinho, mas eu queria que ele falasse melhor com relação ao perfil da esclerose tuberosa. Então, a gente fica meio inquieto no paciente que tem o perfil de esclerose, e eu vou ter que considerar o VF1 para tratar, ou já o fato dele ter a esclerose, eu já estou autorizada a fazer o tratamento medicamentoso? É, quer responder? Eu ia Não, falar. pode começar, pode começar. Então, assim, o diagnóstico de esclerose tuberosa não indica necessariamente o tratamento com sirolimo, né? Eu diria que até ao contrário, talvez, pela casuística do nosso centro, né? Aparentemente, foi a tese de doutorado da Martina, né? As pacientes com LAN associada ao complexo de esclerose tuberosa tem até uma evolução pulmonar que parece ser mais lenta, né? Uma perda funcional mais lenta em relação às pacientes com LAN esporádica, que é uma impressão aí que a gente tinha que foi confirmada no estudo de que as pacientes com LAN esporádica parecem ter um comportamento mais agressivo, entre aspas, da doença. Sempre é sujeito a viés de diagnóstico, né? As pacientes com esclerose tuberosa tentam fazer diagnóstico de uma forma mais precoce por causa das outras manifestações, mas isso, mesmo corrigindo
para essa diferença, aparentemente a lã esporádica pode até ter um comportamento pior. Então, o fato de ter esclerose tuberosa não indica tratamento. Na verdade, até muito pelo contrário. Pelo pulmão, é mais comum a gente ter pacientes com esclerose tuberosa que estão tratando por outras manifestações. Então, tem uma manifestação renal, um angiolipoma, pele, mais raramente indica tratamento sistêmico, mas manifestação quilosa ou qualquer outro tipo de manifestação da esclerose tuberosa, mais grave do que o pulmão, e aí isso acaba indicando tratamento antes do pulmão. E quando tem pulmonar, pode ter uma forma mais leve, com uma evolução mais lenta, então elas também tendem a fazer diagnóstico mais precoce, e a tendência é a gente seguir os mesmos critérios para as duas formas, para a dor esporádica e para o complexo de esclerose tuberosa. É a perda funcional principalmente, né? O comportamento da doença. Obrigada. Quer completar alguma coisa, Bruno? Não sei. Doutor Bruno, quer fazer algum Não, não, complemento? tranquilo. Já explicou É, tudo. Posso fazer uma pergunta? claro. Pronto. Boa noite, doutora Tatiana. Boa noite, tudo bom, gente? Tudo bem. Parabenizar os palestrantes aí pela, né, brilhante. Eu acho que ter experiência fica tão fácil, né? Discutir o tema é muito bacana. Então, a primeira questão é assim: vocês costumam em algum momento monitorar os sirolimus sericamente? E se sim, em que situações mais específicas? E a segunda questão é que comentasse um pouquinho dessa questão de recomendação do transporte aéreo, né? Uma viagem aérea para esses pacientes com LAM em decorrência do risco pneumotórax, uso do O2. Então, as recomendações mais importantes. Acho que isso é bacana discutir aqui. Pode escolher aí do que você quer falar das duas, Legal, Alexandre. quer falar? Vou falar do cirolismo, que eu deixei de falar, que é importante isso, né? A gente monitora nível sérico de cirolismo, assim, de rotina no nosso serviço. Então, habitualmente, o alvo é de 5 a 15, né, de nível sérico, esse é o clássico. No nosso laboratório, o valor de referência é até 20, né, mas a gente costuma usar de 5 a 15. E tem alguns estudos na literatura, é, são retrospectivos e tudo, mas que mostram que as pacientes atingem a estabilidade funcional, o mesmo que a gente espera do efeito do sirolimus, mesmo com nível sérico mais baixo. Então, às vezes, mesmo abaixo de 5 de nível sérico, a gente costuma manter se a paciente estabilizou, ganhou função pulmonar, e a gente entende que esse nível sérico está sendo suficiente, a gente só sobe se a gente entende que isso não tá, o tratamento não está sendo eficaz. Mas a gente monitora assim, principalmente para ver se não passa muito, é muito individual o metabolismo do sirolimo, então tem paciente que a gente dá, normalmente a gente começa com a dose de 2 miligramas, e tem paciente que a gente dá 2 miligramas e o próximo nível sérico vem 3. Tem paciente que a gente dá 2 miligramas e o nível sérico vem 16. Assim, é muito, muito individual a metabolização. Então, normalmente tem a recomendação de medir. Precisa esperar no mínimo uns 15 dias, umas 2 semanas para medir, porque senão a droga não estabiliza assim, do nível sérico. Mas habitualmente a gente faz a dosagem do nível sérico depois de 3 meses. Assim, é o mais comum a gente dar um intervalo mais grande. Teoricamente, com 1 mês seria o recomendável para você ver efeitos colaterais aí mais severos, né, de disfunção hepática e tudo. Mas a gente costuma medir o nível sérico com 3 meses e depois a gente monitora a cada consulta. Então, toda paciente nossa que está usando sirolimus geralmente tem retorno a cada 3 a 6 meses, é raro a gente dar anual. E o mais comum é a cada 6 meses, e sempre a cada 6 meses a gente faz a dosagem do nível sérico do sirolimus. Quer falar da viagem de avião, Bruno? E da viagem aérea, Tatiana, em geral, a gente contraindica se a paciente está com pneumotórax, né? Obviamente. Ah, Agora, contraindicação por si só, pela presença de lã ou pela presença de cisto, a gente é uma situação muito controversa, mas não tem nenhum estudo que mostrou que aumenta o risco. O que a gente faz é preferencialmente esperar aí pelo menos umas 4 semanas depois da resolução do pneumotórax para autorizar a viagem aérea, para ter uma cicatrização mais consistente aí, sem risco de recidiva.
E em relação à parte do oxigênio durante o voo, a gente acaba usando o critério que a gente usa para outras doenças, né? Prestar bastante atenção naquelas pacientes que têm a saturação de 93% para baixo em repouso, principalmente naquelas pacientes que fazem hipoxemia ao esforço. Essas são provavelmente são pacientes que vão desaturar no voo, principalmente em viagem aérea mais prolongada, e aí nessa situação a gente acaba recomendando a suplementação de oxigênio durante o voo, mas que são recomendações habituais para outras doenças, né? Mas, e claro, pacientes com doença muito avançada, O2 dependentes, já usando 2, 3 litros pelo menos de oxigênio, começa a ser complicado viajar de avião, porque aí a gente fica numa situação mais aleatória aí, né? Que a gente não sabe exatamente o que que vai acontecer lá em cima, né? E só aproveitando esse gancho, em relação ao pneumotórax, tem algo, assim, alguns artigos controversos em relação se durante a pleurodese se mantém os sirolimus ou se suspende, se isso poderia interferir na cicatrização. Qual é a conduta que vocês fazem normalmente? A gente, depois de uma pleurodese, tende a manter suspenso aí pelo menos 2, 3 semanas. É uma tendência que a gente faz porque realmente a cicatrização ela fica prejudicada. Realmente é um ponto controverso, mesmo em discussões com grupos de fora. Tem alguns grupos que acham que é mais arriscado deixar a paciente sem os sirolimus, mas de uma maneira geral a gente recomenda isso e a maioria dos centros tende a suspender o sirolimus depois da pleurodese, transitoriamente, né? Posso fazer uma Acho, pergunta, Acho doutor que o Bruno? Sérgio, acho que o Aproveitando um Sérgio acho que pouco. o tá. Sérgio tinha uma pergunta, ele tinha levantado a mão rapidinho. Só Desculpa, é que Ricardo, ele aí depois tinha. a gente, só para Tudo bem. seguir a ordem aqui de. Oi, boa Pronto, noite a boa todos. noite, doutor Célio. Com a palavra, doutor Célio. Então, recentemente a gente recebeu no ambulatório uma paciente jovem com esclerose tuberosa e ela tem grandes massas renais, a função renal dela, a creatinina já está acima de 2 e eu fiquei pensando na introdução, né, do sirolimus e eu queria saber com relação a possíveis efeitos adversos no próprio rim, né, tendo em vista a evolução das massas renais que vocês estão falando, se existe essa possibilidade porque ainda vou entrar em contato com a nefrologia e para discutir o caso. A creatinina dela ela deve ser uma moça, ela deve estar perto dos 30 anos. A creatinina dela deve estar ao redor de 2,7, se eu não me engano. E ela tem massas bilaterais, né, extensas. E eu fiquei pensando se existe alguma contraindicação ou alguma orientação no sentido de complicação, possivelmente por involução dessas massas renais. Não sei se existe essa situação em particular. A gente às vezes encara isso mesmo, principalmente pacientes com esclerose tuberosa, mas tem algumas pacientes que a gente consegue regredir e melhorar a função renal, mas em algumas delas a gente acaba, mesmo com a involução dos angiomioლიpomas, a lesão renal acaba se tornando irreversível e aí a paciente acaba se tornando uma portadora de doença renal crônica, mesmo com a involução ou com a redução do volume das lesões. Então, eu diria para você, Célio, que a resposta é um pouco variável, assim, a gente tem que tentar tratar, mas muitas vezes a gente não consegue uma melhora expressiva da função renal nessa situação. Mas pode haver alguma complicação em decorrência do próprio tratamento com relação às massas renais? Você diz em relação a sangramento, alguma coisa Sangramento. nesse sentido? A gente já teve essa situação, não é comum, mas a gente já teve pacientes em uso de sirolimus em que foi havendo redução das lesões e na evolução a paciente acabou cursando com sangramento. Mas não é muito frequente essa manifestação. Não sei te dizer exatamente a porcentagem, mas não é muito comum.
Aí vocês Acho fazem que naquele vigilância, estudo clássico. se existe alguma vigilância indicada, por exemplo, acompanhar com tomografia ou com ultrassonografia durante esse tratamento, para alguma coisa que porventura indique o maior risco ou não desse evento de sangramento, alguma complicação renal? Vocês acompanham com ultrassom, tomografia? Nesses casos mais críticos, a gente acaba tentando fazer pelo menos um ultrassom aí no intervalo mais curto aí de 3 a 6 meses e tenta ou uma tomografia ou uma ressonância anual. Mas não tem nenhum sinal assim tomográfico, porque principalmente o que a gente vê é que os angiomioლიpomas que têm um conteúdo menor de gordura, eles tendem a sangrar mais. Então, esses são o que a gente tem que ter, que tem um maior componente muscular, um componente vascular, um vascular importante, principalmente na ressonância. São sinais que a gente tem que ficar mais atento em relação ao risco de sangramento aí durante o tratamento. Aqueles angiomioლიpomas com muito mais conteúdo de gordura, a chance dele sangrar acaba sendo menor e essa complicação praticamente não existe. Então, o sinal é quando a gente tem muita mio e muito anjo nas lesões, o risco de sangramento acaba sendo maior e a gente tem que ter maior atenção. É Não sei ótimo, se ótimo, o Alexandre obrigado. queria completar alguma coisa aí. Tá? Não, não, eu ia falar só que no estudo clássico aí do cironimo para angiomilipoma, eles descreveram alguns sangramentos, mas não é uma experiência que a gente tem, né? Acho que nesses 9 anos que eu tô, eu não me lembro de ter visto ninguém assim que fez um sangramento grave depois de introduzir. A gente tem com menos frequência do que eu acho que foi descrito na literatura, assim, sangramento, né? Às vezes é até um confundidor, né? Porque o tamanho do angiomilipoma também é um preditor grande de sangramento, né? Então, às vezes, o cirolimo nem foi o grande precipitador desses casos todos que eles escreveram de sangramento, né? Entendi. Posso mais uma última aqui? Com relação, vocês falaram de DLCO e VFUM, é, qual que é a vantagem que adiciona a DLCO na situação do acompanhamento? Eles não costumam ter uma evolução em paralelo e se eu ficar acompanhando só com o VFUM, pode ter uma dissociação de um e outro. E no caso, havendo a dissociação, eu penso o quê? Hipertensão pulmonar, qual é a situação? É, a difusão ela é considerada um marcador mais precoce do que o VF1, né? Como gravidade, né? Então, tem alguns estudos que correlacionaram a difusão com alguns marcadores que não foram correlacionados com o VF1. Até no nosso estudo de VGFD, por exemplo, a gente conseguiu achar uma correlação com difusão e não com VF1. Então, ele é tido como um marcador potencialmente mais precoce e ele serve muito para a gente ver a concordância com a queda do VF1, né? Então, como tem essa dúvida, a gente sabe que tem uma variabilidade das funções, né? Na teoria é lindo, né? Variação de 10%, mas você vê aquela função um pouco pior, um pouco melhor, você nunca sabe o que foi variação real ou não. A difusão ajuda muito nesse sentido de tentar entender se houve uma queda verdadeira ou não, né? E aí a gente costuma usar uma queda de difusão acima de 15%, né? Um pouco maior do que o critério que a gente usa para o VF1, porque ela tem mais variabilidade. Acho que hipertensão pulmonar é uma coisa interessante de ver, mas hipertensão pulmonar na LAM parece estar muito associado com os quadros mais severos da LAM, né? Parece ser proporcional ao acometimento parenquimatoso. Então, não é esperado assim você ter uma queda desproporcional de difusão em relação ao VF1 numa paciente que tem o VF1 mais preservado, né? Está na sala, inclusive, a doutora Carolina Salim, que estudou isso brilhantemente. Mas assim, dá para desconfiar de hipertensão pulmonar, mas não é esperado que tenha uma baixa hipertensão pulmonar com o VF1 muito preservado, né? Então a difusão tende a acompanhar mesmo e a gente usa mais para isso do que propriamente para pensar em grandes diferenciais. Eu diria que dentre as doenças intersticiais, talvez a LAN seja aquela em que a DLCO seja menos importante, assim, que o VF1 seja por si só bem representativo da evolução da doença.
e a difusão acrescenta bem menos do que em outras situações, doenças fibrosantes e etc, né? Então, Tanto que a gente tem o hábito, eu não falei, né? Mas a gente tem o hábito de pedir a difusão anualmente e fazer uma simples a cada 6 meses, aí, nesse segmento habitual, justamente porque a difusão é mais difícil de conseguir e não acrescenta tanto assim nesse segmento, né? Ok. Muito obrigado. Obrigada. Doutor Ricardo Faria, de Rio Claro, por favor, pode fazer sua pergunta. Bom, boa noite a todos. Aproveitando um pouco que a doutora Tatiana comentou sobre a pleurodese, né? Se há alguma recomendação específica de algum agente específico para promover a pleurodese? O que a gente observa muito convencional é o talco. E eu lembro que o HC tinha uma experiência com nitrato de prata. Eu gostaria que vocês comentassem um pouco sobre o agente, se tem alguma recomendação para esse perfil específico de paciente da LAM. eu acho que isso vai um pouco da experiência do local. Tem muitos centros internacionais fazendo pleurodese mecânica, assim, que é uma situação, porque eles têm muito medo da questão de complicações relacionadas ao talco e de outros agentes, mas aqui, inclusive, preocupações jurídicas aí de complicações relacionadas ao talco. Então, eles acabam fazendo mais pleurodese mecânica, principalmente aí nos Estados Unidos. Agora, a gente acaba tendo uma experiência boa com talco aqui mesmo. Muitas vezes a gente faz a pleurodese com talco, a chance de recidiva é menor. Isso vai ser tema da discussão, acho que da próxima semana, e os cirurgiões vão detalhar bastante aí essa questão, mas na prática não tem tanta diferença assim, não. É muito do local. Acho que o Alessandro, que vai estar na semana que vem, ele gosta bastante de fazer com talco, por exemplo. E o nitrato a gente praticamente não tem usado aí, eu tenho usado muito pouco aí na prática. Sim, doutor Ricardo, na próxima semana, no nosso próximo encontro, o tema é abordagem do pneumotórax, drenagem, pleurodese e pleurectomia com o doutor Alessandro. Então, aí, nesse momento, a gente pode aprofundar mais a questão da abordagem do pneumotórax. Acho que a Alina tem uma pergunta ali, Rivane. Doutora Alina? Pelo menos ela está com a mão levantada lá, né? Eu tenho uma pergunta. Tenho umas 3 perguntas, Eu posso tenho uma fazer? pergunta. Deixa eu tentar, Alina, deixa eu Alina tá tentar aí? colocar o vídeo. Pronto. É porque tava caminhando. Eu tô com uma pacientezinha, vocês estão me escutando? Eu tô com uma Tá. pacientezinha que tem esclerose tuberosa, que chegou para mim com angiomilipoma já de 5 centímetros, mas sem tratamento específico. E encaminhei para a uro e a gente iniciou o Cirulimos. O que eu tenho achado estranho dela é que ela agora já está com 3 miligramas do Cirulimos e eu faço a dosagem sérica, sempre vem abaixo do esperado. Aí vocês já falaram em relação à dose, que alguns pacientes chegam a fazer até 4 miligramas, que eu pedi novamente para rever. Mas, mesmo em uso do Cirulimos, o que é que aconteceu? Os angiomilipomas cresceram, e aí aqui a gente tem dificuldade, né, de fazer essa dosagem sérica. Foi quando eu até insisti que ela fizesse, porque eu estava achando estranho ela mesmo usando o Cirulimos de 2 miligramas e o angiomilipoma ter crescido. Foi quando eu detectei realmente que está dando abaixo, né, deu 4, uma dosagem deu 4, aí eu aumentei para 3, e mesmo com 3, deu abaixo de 5. Eu não lembro se deu 3,8, mas assim, não ficou dentro da faixa terapêutica. Aí a pergunta que eu ia fazer é se vocês veem isso com frequência. E, enfim, aí acabou que o angiomilipoma aumentou, agora está com 7, quase 8 centímetros, e ela está com programação cirúrgica.
No hospital que eu trabalho, a URO não faz embolização, está numa programação de fazer uma nefrectomia parcial. Aí a minha pergunta é em relação a esses níveis séricos, eu achei estranho. Ela não usa outras medicações associadas, nada que sugerisse assim, que tivesse interação e que pudesse levar esse nível sérico baixo, mesmo com a dose já maior. Só uma ressalva do nível sérico, é porque eu falei do nível sérico baixo, né, para manifestação pulmonar, até abaixo dos 5, né, que seria o clássico, mas para as manifestações, por angiolipoma renal e para as manifestações quilosas, geralmente a tendência é manter nível sérico um pouco mais alto, né? Então, o pessoal Uhum. da nefrologia, por exemplo, sempre fala que o alvo de nível sérico deles é 11, 12. Então, é sempre um nível sérico mais alto do que a gente mantém só para o pulmão. Eu não sei, eu não tenho experiência de ser tão difícil assim subir o nível sérico, mas é bem heterogêneo. A gente tem paciente que usou até 5 miligramas, eu lembro, de sirolimus por dia para manter o nível sérico na faixa, mas sempre desconfiar que ela talvez não esteja tomando direito, né? Acho que é sempre Aí, uma boa veja só, desconfiança. eu até já pensei nisso, mas é uma paciente bem orientada, sabe? Inclusive, assim, ela batalha para pegar a medicação e tudo. Aí, minha dúvida, né? Porque como começou a aumentar, eu fiquei com medo e encaminhei para a URO. Aí a URO quer operar. Aí eu fiquei pensando, dou um tempo, aumento para 4 para tentar diminuir mais. Eu fiquei, porque quando foi para a urologia já quer operar e já está querendo programar essa cirurgia. E eu tinha ficado justamente nessa dúvida. Eu ia até entrei em contrato com o Bruno se eu aumentava logo para 4 e dava um tempo, ou com esse tamanho de quase 8, o ideal é ela já ir para o procedimento cirúrgico mesmo. Não, eu acho que só complementando, acho que nesse tamanho o risco de sangrar é grande, assim, ainda mais se É estiver alto, crescendo, justamente. provavelmente não vai ter um componente de gordura grande. Então, a tendência é que realmente, nesse caso, a cirurgia ela vai estar bem indicada. Tem algumas pacientes que às vezes a gente precisa realmente aumentar a dose do sirolimus, às vezes chega aí, como o Alexandre falou, a 4, 5 miligramas. E tem algumas pacientes, que é o que a gente conversa bastante com o pessoal da nefro aqui, e que a gente vê na prática que mesmo fora daqui é uma conduta adotada, que algumas pacientes acabam não tendo, digamos assim, são resistentes ao sirolimus ou não têm uma resposta adequada. E uma opção nessa situação é trocar por everolimus, assim. Então, que é os casos que a gente considera entre aspas, de refratariedade ao sirolimus, mesmo para a forma pulmonar, que a gente não está tendo uma resposta considerada satisfatória, que às vezes algumas pacientes têm uma resposta ao everolimus que tem toda uma questão de custo, de disponibilidade, né, em relação ao sirolimus, mas com a nefrologia aqui a gente acaba tendo menos problema porque são medicações liberadas para o transplante de renal, então os pacientes aqui acabam tendo acesso, né? Ok, Mas o que chama pronto. atenção é o nível sérico baixo, né? É, Para o é, eu, switching. assim, ela já está em programação cirúrgica, ela até deve voltar para mim, justamente porque eu fiquei com medo, porque houve aumento, mesmo aumentando a dose, porque ela fazia 2, eu passei para 3. Aí, enfim, eu até já tinha solicitado para aumentar para 4, mas aí ficou com um problema aqui na farmácia, estava com desabastecimento, e aí não me permitiram aumentar para 4, ela ficou com 3 miligramas. Aí agora ela vai voltar, mas eu tô vendo que no caso dessa paciente, ela vai ter que fazer realmente, né, um procedimento cirúrgico, até porque eu fico com medo de esperar e ela ter um sangramento, né, nesse meio. Ok. E Évora Limos não libera, né, pelo programa nacional, né? Aí aqui no meu hospital vai ser difícil eu conseguir Para pela lá não, acho que aí tem que É, negociar com o pessoal do transplante, se tiver um programa de porque no transplante meu renal. aí eu teria que a depender encaminhar ela para outro serviço, que aqui no nosso hospital não tem. Mas aí eu vou ver. Assim, pelo que eu estou entendendo, ela vai fazer o procedimento cirúrgico. E aí que também eu fiquei com medo, né, de esperar. E a gente ainda está com esse problema. Não sei se vocês tiveram outra pergunta que eu ia fazer com a liberação da medicação,
nesses últimos 2 meses? Do Cirolimos? Sim, Não, Não, pelo LME. Não não, tiveram, né? aqui em São É, Paulo não. aqui no nosso estado teve, mas assim, aí uma paciente tinha, outra tinha, mas ela não chegou a ficar sem usar. Mas, por exemplo, eu não consegui aumentar essa dose para 4, porque eles relataram desabastecimento e ela ficou com 3. Ok, então. Obrigada. Como a gente já está pelo adiantado da hora, eu queria abrir para mais uma pergunta para que a gente possa encerrar o nosso curso hoje à noite. a Posso Maria falar? Clara disse que tem pergunta. Não, a pergunta que eu tinha inicialmente, o doutor Bruno respondeu quando falou sobre o everolimo, né? Eu queria saber da eficácia dele com relação aos tratamentos de angiomioლიpomas em comparação com o sirolimo. O doutor Bruno já falou. Mas agora o que eu queria dizer é um comentário ao que a doutora Alina falou. Nós temos na Alhambra um grupo de pacientes, de portadoras que controla a distribuição de sirolimo para quem está precisando com urgência. Atualmente é um grupo que já foi mais ativo, um serviço, né, que já foi mais ativo quando a gente tinha mais dificuldade de distribuição, mas ele ainda está em vigor. Então, se algum de vocês tiver alguma paciente que não que esteja começando o tratamento, mas que durante o tratamento esteja necessitando do sirolimo, não tenha recebido, é só falar com a paciente para entrar em contato com a Alhambra, que as duas portadoras, a Márcia Nery, que está aqui presente na sala, é a nossa tesoureira, e a Jaciara, que é a nossa conselheira da região Sudeste, fazem o encaminhamento do remédio mediante a apresentação da receita para essa portadora, tá bom? Então, eu queria dizer isso, que a gente tem esse serviço de utilidade pública. Tá bom, é Mais isso. alguém gostaria de fazer alguma pergunta para que a gente possa encerrar a nossa noite? Não? Então, eu vou agradecer, um agradecimento especial ao doutor Bruno, nosso parceiro de sempre, né? Toda vida que nós temos, ele sempre conta com a participação valiosa dele, ao doutor Alexandre, a todos vocês que estiveram conosco, e na próxima segunda-feira nós teremos mais um momento do nosso segundo curso. Obrigada a todos e boa noite. Boa noite, obrigado, doutor Obrigado, Alexandre e doutor gente. Bruno. Boa Obrigado. noite. Boa Boa noite. noite, obrigado. Boa noite, doutor Bruno.